Pessoal, essa é a nossa 17ª aula. Hoje eu vou explicar para vocês, primeiro, duas funções simplesinhas. A primeira função é a função, vou colocar aqui em cima, vou mesclar, vou mudar a cor para amarelo e vou escrever aqui o nome da função. A função é contar.val. Opa, ponto, não é vírgula, ponto val. Tá? Essa é a nossa função. Vou colocar as bordas aqui, para ficar bonitinho aqui. Pronto, contar val. O que ela faz? Lembra do contar num? Contar num, ele conta a quantidade de células que tem, por exemplo, números. Então, vamos lá, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 células que nós temos 6 números aqui. Aí eu coloco aqui, ó, igual contar.num. Opa. Conte num. Continue. É esse aqui. O que eu faço? Continuo e o parâmetro que ele me pede para eu listar as células que ele vai fazer a contagem. Então, as células são essas 6 células aqui, ó. Dou Enter e ele me dá o número 6. Vou tirar esse 6 daqui e vou colocar 99, só para não confundir vocês, ó, 99. Então, ele diz para mim aqui que essas 6 células, dessa matriz de 6 células, existem 6 números. Se eu tirar esse número 3 aqui, ó, limpar, vira 5 lá embaixo, tá vendo? Então, eu estou contando o número. Continuo. Tá? Esse contar val, ele conta qualquer coisa que tem na célula. Por exemplo, uma célula que tem A, uma célula que tem F, uma coisa que tem número, que tem 5, que tem T, que tem Luiz. Tá? Então, vamos fazer o contar val. Igual, contar, contival, desculpe, conte.val, ponto valores, tá? Opa, peguei errado. Conte valores, tá? Esse conte valores, provavelmente no Excel, conte valores, então aqui é igual, conte valores, ponto valores. Ele pede da mesma forma que o continuum, uma matriz, uma tabela para ele contar. O que tem, quantas células tem conteúdo dentro da célula. Então, vou marcar essas 6 células aqui, ó. Essas 6 células. Quando eu der Enter, ele me traz o número 6. Então, aqui, ele só conta valores. Vou colocar uma letra A aqui, ó. Letra A, ó. Não dá, não funciona o A. Ó, vou colocar, ao invés de 1, vou colocar B. Ele só conta os valores, ó. Vira 4, ó. Essa matriz aqui, só 4 células. Essa célula e essas outras 2 células aqui contêm valores. Essa célula que tem B e essa célula que tem A não tem valores, então o número aqui é 4. 1, 2, 3, 4. Aqui não. Aqui ele conta qualquer coisa. Agora, se eu tirar esse F daqui, vou dar um del aqui, ó. Del, olha lá, 5. Se eu tirar o Luiz aqui, ó, tirei 4. Vou colocar essas células aqui para vocês identificarem melhor. Vou colocar aqui e vou mudar a cor de todas elas para essa cor aqui, ó. 4, ó, tem uma célula, essa célula e essa célula tem valores. Valores, ou seja, qualquer conteúdo. Outro conteúdo que pode, por exemplo, vou colocar aqui, ó, igual, abre e fecha aspas, ó. 5. Olha a diferença, porque aqui existe valor dentro, que é uma fórmula, ó. Tem uma fórmula aqui, não tem? Mesmo que na célula não apareça nada, porque quando você coloca aqui igual, abre aspas e já fecha aspas, a célula fica vazia. Não aparece nada. Por exemplo, se eu colocar entre aspas aqui, eu colocar
Creusa, e fechar aspas, ó, aí tem Creusa na célula. Mas se eu colocar, nessa aqui, eu colocar, tirar qualquer coisa entre as aspas, deu um del aqui, a célula, ela fica sem nada, ó. Mas tem conteúdo lá, então continua com 5, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, se eu deletar isso aqui, se eu pegar essa fórmula e tirar essa fórmula daqui, ó, fica 4. Perfeito? Então, essa conte valores é para contar qualquer célula que tenha algum valor dela. E existe um valor que a célula fica em branco, que é exatamente quando você coloca igual, abre e fecha aspas. Então, tomar cuidado com isso, tá, pessoal? A outra função que eu quero mostrar para vocês, vou mesclar e centralizar, vou mudar a cor agora para verde, ó, verdinho, é a concatenar. Concatenar. Certo? Vamos lá. Igual concatenar, ó. Concatenar. Certo? E a concate também faz isso. Mas vamos usar concatenar. Por que eu vou usar concatenar? Porque a concatenar, da mesma forma que a contar val, ela tem lá no Excel 2010. Esse Excel que eu estou usando aqui é o 365. Então tem umas diferenciazinhas entre uma função do 2010 e o 365. Então, o que faz o concatenar? Vamos lá. Vamos dizer que eu tenho aqui uma célula. Aline. Aí, na outra célula aqui, ó, uma célula aqui, não, vou colocar Cristine, que tem o nome completo aqui, ó. Cristine. Nessa célula tem a palavra Cristine. Aí, nessa outra célula aqui, ó, tem a Vieira. E na outra célula aqui, no outro aqui de baixo aqui, tem Brás. Olha o que faz a função concatenar. Eu vou colocar a função aqui. Ó. Eu vou mesclar essas 4 células aqui para a função, para o resultado ficar aqui em amarelo. Vou colocar aqui as bordas para ficar borda aqui. Então tá aqui, ó. Eu vou colocar igual concatenar, abre parênteses. Olha o que eu vou fazer agora. Ele pede texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, texto 5, texto 6. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou concatenar, vou abrir aspas aqui, senhora, ponto, o espaço em branco, fecha aspas, ponto e vírgula. O segundo texto, o segundo parâmetro é aqui, o que tem dentro dessa célula aqui, ó. Opa, desculpe. Que tem dentro dessa célula aqui, que tem Cristine. Eu errei o teu nome, viu, Cristine? O nome da Cristine é outro, depois eu altero aqui, tá? Ponto e vírgula. Eu abro um aspas, não vou colocar aspas, não vou colocar nada ainda. Cristine, aí o terceiro parâmetro é Vieira e o quarto parâmetro é Brás. Só que aí, como não tem espaço nenhum, desculpe, o segundo é Vieira e o terceiro parâmetro, ponto e vírgula, Brás. E fecho. Olha o que acontece aqui. Juntou tudo. Vou dar um zoom aqui. Dá mais um aqui. Tá? Concatenar. Juntou tudo. E o que eu tenho que fazer aqui? Olha o que eu faço aqui, ó. Concatenar, senhora, espaço, C14, que é a célula que está escrito Cristine. Aí eu coloco um outro parâmetro, abro aspas, dou um espaço em branco, fecho aspas e coloco ponto e vírgula. Olha o que acontece aqui. Cristine, vou mudar o nome dela, vou colocar o nome dela, senão ela vai me matar. Cristine. Pronto. Agora tá certo, né, Cristine? Só que o Vieira Abraço ficou junto aqui, ó, tá vendo? Aí eu clico aqui de novo aqui e eu coloco uma outra aspas aqui, ó. Aspas, fecho, parâmetro, pronto. Cristine Vieira Brás. Perfeito? Então, essa concatenar, ela pega os conteúdos de diversas células
e junta, gruda tudo. Gruda. Ela concatena os valores, os conteúdos daquelas células que eu indicar como parâmetro. Aqui ela está concatenando uma palavra, uma literal SRA, o conteúdo da célula 14, C14, que é Christine, um espaço em branco, que eu deixei entre aspas, o G14, que está escrito lá Vieira, que é a célula G14 que tem Vieira, um outro espaço em branco, ponto e vírgula, e G17, que é Brás. Pronto, o Enter está aqui. Se eu alterar aqui, ao invés de Brás, Brás não é com S, é com Z, é com S. Olha o que acontece lá. Pronto. Perfeito? Então, essa é uma das fórmulas que eu queria, as duas fórmulas que eu queria passar para vocês. Tá certo? Bom, eu não vou explicar as teclas de atalho. Na próxima aula eu explico as teclas de atalho para vocês. Vamos partir para as duas outras funções importantíssimas. Para trabalhar com essas duas outras funções, a gente vai fazer o quê? Eu vou abrir aqui, vou colocar preto aqui. Preto não, eu vou colocar uma corzinha mais bonitinha. Essa cor aqui. A gente vai trabalhar com duas fórmulas. Fórmula procurar, vou abrir um espaço aqui, mesclar. A fórmula procurar. Essa fórmula procurar, ela procura uma literal, procura um texto, procura, por exemplo, um caractere dentro de um texto e te diz qual é a posição que começa esse texto. Vou dar um exemplo já, tá? Procurar, o primeiro parâmetro é o texto em que eu quero, o texto que eu quero procurar. Aí vem ponto e vírgula. Onde, não aonde, onde eu quero procurar, qual é a célula que contém um texto compridão, que dentro desse texto eu quero procurar determinado caractere, por exemplo. E depois ele pede também a posição inicial. Vou colocar ponto inicial, que é o terceiro parâmetro. Dentro do texto, a partir de que posição eu quero começar a procurar determinada coisa dentro de uma célula. Vou dar um exemplo aqui. Vou colocar uma célula compridona aqui, mesclar e centralizar. Vou colocar aqui e vou mudar a cor dela para esse amarelinho mais claro aqui. Vou procurar aqui e vou colocar assim, olha. A Adriana, eu sou muito puxa-saco da Adriana. Muito puxa-saco dela. Isabela, vamos lá. Isabela, tá? Santos. Perfeito? Dentro do conteúdo dessa célula aqui, eu tenho, por exemplo, a letra S. Vou colocar a letra S em vermelho aqui, ó. Isabela e Isabela aqui, ó. Vou colocar em vermelho. Eu quero usar essa função procurar para saber em que posição dentro dessa célula aqui está, em que posição está o primeiro S. Então, a gente tem aqui, ó, nós sabemos que o S está na posição 1, posição 2. Não é o segundo caractere do texto? É o segundo caractere do texto, não é? Então, vamos usar a fórmula procurar aqui. Vou colocar bem grande aqui também para a gente ver, tá? E aqui vou colocar em verde claro. Vamos usar aqui. Então, é igual procurar, abro parênteses. A primeira coisa que ela pede para mim é o texto procurado. Eu quero procurar a letra S. Letra S, entre aspas. Eu quero procurar a letra S. Aonde que eu quero procurar? Que é o segundo parâmetro. Eu quero procurar a letra S nesta célula aqui que tem o conteúdo de Isabela Santos, ó, no A25. Tá? Aí, o terceiro parâmetro é a partir de que posição eu quero procurar a letra S. Eu quero a partir da posição 1. Posição 1, ó. Posição 1. Fecho aqui. Ele dou Enter, ele me dá o número 2, ó. Ele está dizendo para mim que o primeiro S, dentro desse texto que está dentro desse texto que está nessa célula aqui, está na posição 2, na segunda posição. Alguma dúvida até agora? Vamos lá.
Agora eu vou procurar a posição do segundo S. Do segundo S. O segundo S eu sei que está na posição... Opa, o segundo S está aqui, ó. Posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, na posição 10. Então eu venho aqui na fórmula procurar. Eu quero procurar S, tá certo? No A25, que é a célula, aquela célula que está em laranja. A partir de que posição? A partir da posição 1, não. Se eu colocar a posição 1, ele vai pegar o primeiro S. Eu vou colocar a partir da posição 3. A partir da posição 13, 3. Aí ele vai começar a procurar a partir do I, não, do S, não. A partir do A de Isabela, do primeiro A de Isabela, vai procurar e vai me dizer qual é a posição do segundo S. Ó, dou Enter, posição 10. Vamos lá? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, posição 10, o segundo S está na posição 10, dentro do texto. Perfeito? Depois a gente vai fazer um exercício prático para saber o porquê disso. Porquê dessas duas, funções que eu expliquei para vocês. A segunda função que eu vou explicar para vocês, vou colocar aqui, vou mesclar e centralizar, vou botar a cor amarela. A segunda extrair texto. Este texto. O primeiro parâmetro é o texto. Da onde que eu quero tirar? Não é o texto que eu quero tirar. É dentro. Onde se encontra o texto que eu quero retirar? Tá? Então, vamos lá. Texto, ponto e vírgula. O segundo parâmetro é a posição inicial. Posição inicial. E o terceiro parâmetro é a quantidade, o número de caracteres que eu quero. Número de caracteres que eu quero extrair daquele texto. Então, e fecho parênteses. Então, vamos lá. Essa aqui é a função. Vamos usar esse Isabela Santos aqui, ó. Vamos usar essa mesma Isabela Santos. Tá? Então, vou abrir aqui, vou mesclar e centralizar, e vou colocar também verdinho. Vamos colocar a função aqui, ó. Igual este texto, extrair texto, abre parênteses. O primeiro parâmetro quem é? Qual é o texto? De onde eu quero extrair? Qual é o texto? Onde está o texto que eu quero extrair alguma coisa? É esse aqui, ó, Isabela Santos. Tá? O segundo parâmetro é a posição inicial. A posição inicial, eu vou extrair o texto da posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na posição 10. Lembra que a posição 10 é o segundo S? Segundo S? Então, da posição 10, ponto e vírgula, a quantidade de caracteres que eu quero. No caso aí, Santos tem 5 caracteres, não tem? Vou colocar 5, ó. Vou fechar parênteses e vou dar Enter, ó. Ele traz, opa, 5 não, 6 caracteres. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. São 6 caracteres. 6. Pronto. Ele foi naquele texto daquela célula que tem Isabela Santos e extraiu, a partir da posição 10, que é o primeiro S, é o segundo S lá de Santos, o S de Santos, ele extraiu quantos caracteres a partir dessa posição 10? Extraiu 6 caracteres. E os 6 caracteres são exatamente a palavra Santos. Se eu colocar, ao invés de 6, e colocar 3 só, 3 caracteres, olha o que vem para mim, ó, San. Perfeito? Então, nós temos essas duas funções, procurar texto e extrair texto. Bom, quantos minutos faltam? Faltam 7 minutos. Nesses 7 minutos, a gente vai preparar uma planilha aqui. Vamos preparar uma planilha rapidinho aqui. Imagina o seguinte, ó, tá aqui. Eu tenho o seguinte texto. Vou mesclar essas 4 linhas aqui, essas 4. Então, aqui nesse eu vou alinhar à esquerda. Aqui eu tenho, por exemplo, Graziele, vírgula.
Onde é que você mora, Graziele? Qual é o bairro? Alvarenga. Hã? Alvarenga. Alvarenga. Alvarenga, vírgula. E vamos dizer que o telefone dela seja 999-8765. Tá? Esse é o telefone dela. Então, vou aumentar aqui para ficar... Tá aqui, ó. Da mesma forma, eu vou copiar e colar aqui mais 4. Vou apagar esses caras aqui. Vamos lá. O segundo é Isabela. Vamos dizer que ela more no Jaçanã e o telefone dela seja 888-7777. O terceiro é Débora, vírgula, ela mora na Lapa e o telefone dela é 8... Esse é o telefone da Débora. O quarto, deixa eu ver aqui, Delson. Ele mora lá. Diz um bairro lá de onde você morava, Delson. Delson. Vamos lá. Penha. Vírgula. E o telefone dele é 9999. E, por último, Eliane. Eliane, vírgula. Ela mora em Jacarepaguá. Lá no Rio de Janeiro. O telefone dela é 888888. Pronto. Por que eu falo isso aqui? Por que eu mostrei essa planilha aqui? Vou colocar aqui nessa cor aqui. Porque, normalmente, numa empresa, quando você puxa um banco de dados de informações de clientes, por exemplo, quando você puxa o banco de dados vem assim, para você, um arquivo texto com o nome, o bairro e o telefone, com vírgulas, separando cada um dessas informações. Antes da primeira vírgula, tem Graziele, Isabela, Débora, Delson e Eliane. Depois nós temos o bairro Alvarenga, Jaçanã, Lapa, Penha, Jacarepaguá. E depois da segunda vírgula, eu tenho os telefones. Certo? Só que o cara chega para mim e fala, Luiz, olha, faz o seguinte, separa isso aí em coluna para mim. Ah, tá bom. Então, a primeira coluna vai ser nome. A segunda coluna vai ser bairro. A terceira coluna vai ser, ao invés daqui, vou colocar em cima, tá? Recortar, colar. E a terceira, telefone. Telefone. Vou aumentar aqui um pouquinho as colunas, o bairro principalmente. O telefone é pequenininho. Então, ele quer que eu faça essa tabela aqui, ó. Onde colocar aqui, centralizar e colorir de azul. Telefone maior, um pouquinho maior. Para cada um deles, aí eu tenho que fazer aqui. Normalmente eu tenho que fazer o quê? A Graziele, copia, aí chega aqui, cola, e assim por diante, um por um. Agora imagine que ao invés de 5 pessoas aqui, tivesse 300 pessoas. Você ia fazer com as 300 pessoas? Você não ia. Então, a gente vai usar essas duas funções, procurar texto e extrair texto, para puxar para cá o Graziele, puxar para cá o Alvarenga e puxar para cá o telefone 9998765, tá? Automaticamente. Como é que a gente faz isso? Primeiro, eu tenho que saber, e aqui em cima eu vou fazer isso aqui em cima, vou pintar de amarelo. Eu preciso saber qual é a posição da primeira vírgula. Tá? Para eu saber a posição da primeira vírgula, eu vou usar a função procurar. Então, aqui, ó, igual procurar, abro parênteses. O texto que eu quero procurar é uma vírgula. O próximo parâmetro, em qual texto? Nesse texto aqui. E o último parâmetro é a posição inicial. Eu quero procurar a primeira vírgula a partir da posição 1
do início do texto. Tá? Vou procurar a partir do início do texto. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é procurar a posição da vírgula, da primeira vírgula, depois da palavra Graziele. Como é que eu faço? Igual, procurar. O texto procurado é uma vírgula. Ponto e vírgula, o próximo parâmetro é em qual texto eu quero procurar, é aqui nessa célula. E ponto e vírgula, a posição inicial é a posição 1. Posição 1, ok. Dou Enter aqui, 9. Então, o Excel está me dizendo que a primeira vírgula está na posição 9. Vamos ver se está mesmo? Vamos lá, ó. Graziele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó. A vírgula aqui está na posição 9 do texto. Perfeito? Aí o que eu faço aqui, olha. Vou procurar, são duas vírgulas, eu vou clicar nessa outra célula aqui, que não está em amarelo, vou mudar a cor para ela para essa corzinha meio azulzinha clara. Eu vou procurar a posição da segunda vírgula. Então, eu coloco igual, procurar, abro parênteses, o texto procurado é uma vírgula, ponto e vírgula, no texto, em qual texto? Esse mesmo texto aqui, ponto e vírgula, a partir de que posição, pessoal, que eu procuro? Se eu procurar a partir da posição 1, ele vai me trazer a posição da primeira vírgula. Eu tenho que colocar numa posição depois dessa primeira vírgula. A primeira vírgula não está no 9? Na posição 9? Está nessa posição aqui, ó, posição 9, ó, dessa célula amarela. Então eu clico aqui, ó, célula amarela. Só que eu não posso contar com ela, eu tenho que ser essa posição mais 1. Ou seja, a posição que tiver no conteúdo da célula F33 mais 1. Aí eu fecho parênteses. Ou fecho parênteses, não. Ponto e vírgula, ó, fecho parênteses. Do Enter, olha, 19. 19 é a posição da segunda vírgula. Se eu não colocar isso, ao invés de eu colocar só F33, ó, ele vai me dar a posição 9. Porque ele começa a contar com a primeira vírgula. A posição da primeira vírgula não é 9? Então tem que ser a posição da primeira vírgula mais 1. Então a posição da primeira vírgula, que está o conteúdo no F33, mais 1. Pronto. Ele começou a procurar, não a partir dessa posição 9 aqui, ele começou a procurar a partir da posição da letra A de Alvarenga. Tá? Aí deu a posição 19. Vamos ver se é 19 mesmo? Ó, posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Posição 19 é a posição relativa da segunda vírgula. Perfeito? Agora, que eu sei a posição da primeira vírgula e sei a posição da segunda vírgula, prestem atenção. A posição da primeira vírgula é 9 e a posição da segunda vírgula é 19. Aí eu vou usar a segunda função, que é este texto, extrair texto. Então, eu coloco igual, extrair texto, presta atenção. O primeiro parâmetro dessa função extrair texto é da onde, qual é o texto que eu quero extrair? Eu quero extrair desse texto aqui, ó, dessa célula. O segundo parâmetro é justamente a posição inicial que eu quero extrair o texto. Qual é a posição inicial que eu quero extrair esse texto que tem a palavra Graziele? A posição 1. Graziele não começa no início do texto? Então é a posição 1. A letra G de Graziele é na posição 1. E o último é a quantidade de caracteres. Repara, vou colocar aqui, vou fazer de novo e vou colocar aqui um pouquinho maior para vocês verem melhor. Ó. Vou colocar aqui, centraliza, vou colocar para cima isso aqui, esses dois. Ó. Então é igual, extrair texto. Eu vou extrair texto dessa célula aqui, ponto e vírgula. Eu quero extrair a partir da primeira posição e o número de caracteres que eu quero. O que é que tinha aqui no bairro? Qual era a posição do bairro? Não era 19? Era 19, né? Só que eu tenho que aumentar isso aqui, ó. Espera um pouquinho só. Eu tenho que aumentar porque ele está apagando aqui a posição. Está apagando a posição. Espera aí, vou colocar aqui. Está apagando essa posição. Eu vou inserir uma linha aqui. Deixa eu inserir uma linha aqui para ficar melhor a gente visualizar. Ó. Então, eu vou de novo vou fazer.
Vamos lá, de novo. Hoje eu corto no vídeo. Igual, extrair texto. Vou extrair o texto desse texto aqui, ponto e vírgula, a partir da posição 1, ponto e vírgula. Quantos caracteres que eu quero extrair? Ou seja, quantos caracteres tem a palavra Graziele? Eu não sei que... Eu já sei que a segunda vírgula está em que posição? A primeira vírgula está em que posição? 9. 9. Então, é aqui, ó, na posição 9. Então, 9 caracteres. Só que se eu colocar esse 9, ele vai me extrair Graziele e a vírgula, porque a posição 9 não é a vírgula. Então, são 9 caracteres. Vou colocar posição 9 só aqui, ó. Posição 9, fecho parênteses, dou Enter, ó. Trouxe para mim Graziele. Pô, mas me trouxe a vírgula, olha. Eu não quero a vírgula. Então, a posição final aqui, a quantidade de caracteres, é o conteúdo do F33, que tem 9 lá, menos 1. Aí, ó, pronto. Ele me traz só a palavra Graziele. Então, o extrair texto, repetindo, eu vou extrair o texto da frase, né? Graziele Alvarenga 9998765, a partir da posição 1, com a quantidade de caracteres, que é 9 caracteres menos 1, para tirar a vírgula, porque a 9, a nona posição é a posição da vírgula. 9 menos 1, aí eu dou Enter, ele só trouxe Graziele para mim. Agora, vamos complicar um pouquinho. Eu vou querer extrair agora Alvarenga. A Alvarenga, eu vou usar a mesma função, que é a função extrair texto, igual, extrair texto. E que texto eu quero extrair? Eu quero sair dessa célula aqui, ó. Graziele Alvarenga 998765. O número inicial agora muda. Não é mais 9. Qual é a posição inicial? É 19? É 9? Não. A posição da palavra Alvarenga lá está na posição da vírgula mais 1. Concorda? A posição da letra A de Alvarenga está na posição da vírgula, que eu sei que é 9, porque tem um 9zinho lá, que eu já fiz o cálculo, tá? Mais 1. Então, o que eu faço aqui, ó? A35, na realidade, a segunda é a posição da primeira vírgula, mais 1. E a quantidade e o número de caracteres que eu quero puxar? Eu não tenho a segunda vírgula, que está na posição 19, e eu não tenho a primeira vírgula, que está na posição 9. Então, se eu subtrair esses dois números, eu vou ter uma quantidade de caracteres. Vamos testar subtraindo 19, ou seja, 19 aqui que está no bairro, menos 9. E fecho o parênteses. Não está correto ainda, só vou mostrar para vocês. Então, 9 menos 19 é 10. Então, ele vai me puxar 10 caracteres. Perfeito? Vou dar Enter aqui, ó. Puxou. Opa! Mas ele me puxou Alvarenga e vírgula. Porque a posição 19 é a posição da vírgula. Eu tenho que ser tudo isso menos 1. Então, o que eu faço aqui, ó? Posição G33, que é 19, menos F33, que é 9, menos 1. Aí eu dou Enter, só me trouxe o Alvarenga. Entenderam o que eu fiz? Aí tem o telefone. O telefone eu vou usar também a mesma função, que é, vou diminuir essa coluna aqui, para ficar melhor para a gente visualizar a função, tá? Vou aumentar aqui. Então, igual, extrair texto, abro parênteses, de qual texto? Desse texto aqui. O segundo, qual é a posição inicial? A segunda vírgula não está na posição 19, que é o conteúdo dessa célula aqui, G32? Mas se eu colocar a posição da célula G32, ele vai me trazer a posição a partir da vírgula. Eu não quero. É a posição 19 mais 1, porque o primeiro 9 do telefone dela aí, da Graziele, está na posição 19, que é a posição da vírgula, mais 1. Então, a posição G... Tirar esse cara daqui, opa. Tirar esse cara daqui. G33 mais 1. Fecho o parênteses, dou Enter aqui, ó. Opa.
Espera aí um pouquinho só. Espera um pouquinho só. Tem mais um parâmetro aqui. Depois desse parâmetro da posição, tem o ponto e vírgula e é o número de caracteres. Quantos caracteres que tem esse telefone da Graziele aqui? Me diz. Oi, tem 7, né? Só que um telefone não tem 7, tem telefone que tem 8, tem telefone que tem 9, se for um telefone fixo é menor. Então eu coloco um número aí, como é o último parâmetro, vou colocar 20. Vou colocar 20 aqui para ter segurança que ele vai me trazer todo o restante dos parâmetros, dos conteúdos. E fecho o parênteses e dou Enter, ó. Me trouxe o telefone. Compreenderam o que eu fiz? Deu para compreender? Agora é o seguinte, o que eu tenho que fazer agora é fazer o quê? É pegar isso aqui, ó, e replicar para toda a coluna, para toda a tabela. Copiar e colar para toda a tabela. Só que o que vai acontecer, pessoal? Olha, Graziele aqui, ó, tem A35, não é? O A35 é o texto que eu quero retirar. Quando eu copiar e colar para a próxima célula, vai virar A36. Beleza. O A36 é exatamente Isabela Jassanã 888766. Certo? Beleza, até aí no mesmo. Mas, quando esse F33 aqui, o F33 é exatamente o meu 9. Quando eu copiar e colar para a próxima célula, não vai virar mais F33, vai virar F34. Então, esse 9 aqui, ele vai virar nada, porque ele vai apontar para a célula em amarelo, embaixo do 9. Vai dar erro, não vai ser certo isso aí. Não vai dar certo. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou alterar aqui o Jassanã, vou alterar o Jassanã, vou setar o Jassanã aqui para ficar tudo igual. O que eu vou fazer aqui? Está vendo aqui que o A35, tudo bem. Agora, o F33 não dá certo. Tá? E o que eu faço? O F33 não é o conteúdo desse resultado aqui, dessa célula que está em laranja aqui, que tem o valor 9. O que eu faço? Eu vou lá na célula que tem 9 e copio toda essa função. Presta atenção que eu vou fazer. Eu vou copiar essa função todinha aqui, ó. Vou copiar essa função toda, ó. Ctrl C. Copio a função, certo? E venho para cá, e onde tem F33, ó, ao invés de F33, eu colo a função, Ctrl V, ó. Eu colei a função que tinha naquela célula que deu 9 lá. Vou dar Enter, ó. Graziele, não mudou nada. Só que tudo que tiver F33 aqui nas minhas células que eu estou calculando, eu tenho que substituir por essa função aqui. Vamos ver se tem F33 em outra função? Esse aqui, ó. Deixa eu colocar mudo aqui. Vamos ver onde tem mais. Aqui não tem mais o F33, certo? Aqui não tem mais F33, ó. Já eu substituí pela função procurar, papapá. Aqui o Avarenga tem F33, ó, tem F33, ó. Então, tudo que é F33 eu substituo pela função, Ctrl V, função procurar. Tem outro F33, deixa eu mudar isso aqui, tem outro F33 aqui, ó. Vou colar de novo aqui, ó, Ctrl V, mudei. Aí eu dou Enter, não mudou nada, a varinha continua lá. Certo? Vamos procurar se tem mais F33 aqui. Aqui tem F33? Não tem. Vamos lá, onde é que eu tenho mais fórmula? Aqui no 19, né? 19, vamos ver se tem F33. Opa! 19 tem F33 aqui. Então eu pego o F33 e substituo pela função que tem lá naquela célula F33. Ctrl V. Está aqui, ó, do Enter. Pronto. Sabe o que eu posso fazer agora aqui, pessoal? Com esse 9? Esse 9 não serve mais nada para mim. Eu deleto ele, ó. Continua do mesmo jeito tudo. Porque eu copiei aquela fórmula e colei naquelas fórmulas lá de baixo. Perfeito? Agora, vamos para a segunda coluna, que é o bairro. O bairro aqui, ó. Se eu copiar e colar, o A35, ele vai mudar para A36. Beleza, o A36 exatamente não está escrito Isabela Jassanã 88766. Beleza, sem problema nenhum.
Agora, o G33 é exatamente onde está o número 19 aí, ó. Se eu copiar e colar para a próxima página, para a próxima célula, o G33 vai virar G34. Ao invés de apontar para o 19, vai apontar para aquela célula que está em branco, embaixo do 19. Aí não vai dar certo. Aí o que eu faço? Eu vou substituir esse G33 pela fórmula que tem naquela célula que tem o 19. Então, eu pego essa fórmula aqui, toda essa fórmula aqui, ó, toda ela, copio, Ctrl C, e substituo aqui nessa fórmula aqui, o que tem G33, que é só uma posição aqui, ó, G33, tá vendo aqui? G33, e colo, Ctrl V. Olha o tamanho que ficou essa fórmula. Dou Enter. Pronto, continuou a alvarenga lá numa boa. Vamos ver já, e é o G33, né? Que a gente tem que ver se tem em algum outro lugar. Tem G33 aqui? Não tem. G33 é o próprio. E esse aqui, tem G33? Tem. Opa, aqui tem G33, ó. Aí eu vou pegar esse G33 e vou colar a fórmula que tinha lá no G33. Ctrl V. Dou Enter. Continua o número. Aí o que eu faço aqui? Esse 19 aqui, olha, posso deletar. Acabou. A partir daí, eu posso, aí sim, marcar todas as células, copiar elas, marcar as outras aqui, ó, e colar. Pronto. Mágica. Olha o que aconteceu aqui, ó. Mais simplesinho, ó, A35, A35. Aqui, ó, A36, A36. Ó, Débora, A37, A37. Delson, A38. E Eliane, A39. Aquelas séries de somar 1 no endereço da célula, ficou valendo, porque o A36, 37, 8, 39, realmente se equivalem a essas células que eu quero trabalhar. Só que aqueles valores que estavam aqui, a posição da primeira vírgula e a posição da primeira vírgula aqui, eles já estão embutidos aqui, ó, nesse procurar. Nesse procurar aqui, ó, essa posição aqui já está embutido. Ó, A35, A35. Eu não quero procurar a primeira vírgula, por exemplo, do A35, que é essa célula que tem Graziele, vírgula, Varenga, vírgula, 998765. A mesma coisa aqui, no outro aqui, ó, Isabela. Ó, ao invés de clicar lá no número, lá, aqui, ó, eu já tenho a fórmula, para procurar dentro do A33, de 36, que a Isabela já assinou 887766, a posição da primeira vírgula. Certo? Eu vou tirar a foto da Silvana. Vou tirar a foto da Silvana e vou mandar para... Professor. Pois não. Aí, no caso, aí, os nomes estão tudo com a mesma quantidade, certo? Aí, se, por exemplo, tem um nome que está com a mais. Não tem. Ao contrário da vírgula. Não tem a mesma quantidade, não. Ó. Vou aqui, ó. Não, mas aí automaticamente vai dar o 9. Eu falo assim, vai dar até o 9 da vírgula. Não. Por exemplo, não é isso. Por exemplo, ó, o Delson, ó, vou fazer o cálculo lá em cima do procurar com o Delson, tá? Igual procurar, ó, vou procurar o texto procurado em uma vírgula, ó, o Delson já muda, ó, ponto e vírgula, no texto Delson aqui, ó, Delson, tá? Ponto e vírgula a partir da posição 1, olha, não é 9, o Delson é 7. Não, sim, mas aí se tiver nome bem maior, vamos lá. Começo, que nem a Alexandra, vou colocar, é maior. Vou colocar aqui, ó, vou aumentar aqui, certo? E vou colocar aqui, não Graziele, peraí, o Delson Overtus, ó, o Delson, vou colocar Delson, espaço em branco, Overtus. Olha o que acontece. Ah, tá, entendi. Essa fórmula procurar, ela serve para qualquer tamanho de texto. Ó, mudou para 15 agora, mudou para 15 lá em cima, ó. Mudou lá para 15 lá em cima. Essa fórmula aqui que eu achei 15, do Delson, ó, tá vendo aqui? Procurar A381, tá vendo aqui? Olha onde ela tá, ó. Ó. Procurar A381, ó. Entendeu? Então,
Eu Sim, mesclei duas fórmulas numa só. Pronto, resolvido. E agora pode ter 300 caras aqui. Se tiver 300 caras aqui, ó, vamos dizer que tenha 300. Ó. O que eu faço? Ó, marco todos. Vou diminuir aqui a coisa. Vou lá na pontinha aqui, quando virar um sinal de mais, ó, arrasto ó, lá para baixo, lá para os 300. Ele faz automático para mim. Perfeito? Então, por que disso? Porque, repito, quando você estiver trabalhando numa empresa e a pessoa, olha, eu estou com um arquivo aqui de texto com 500 clientes, converte isso aqui para mim no Excel, o texto vai vir normalmente desse jeito aí, ó, que está na esquerda. O texto inteirinho. Aí você copia o texto e cola na célula. E cada uma daquelas linhas vai colar em cada uma das células. Aí você utiliza essas fórmulas e a fórmula separa para você nos campinhos e na coluna que você precisar. Aqui, por exemplo, Lapa, ó, não é Lapa, é Lapa de baixo. Ó. De baixo. Olha aqui, ó, Lapa de baixo. Perfeito? Então, essa era as 4 fórmulas, 4 funções que eu queria explicar para vocês hoje, tá bom? E até a próxima aula, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Pronto, terminou. Graças.